Fala pessoal, beleza? No vídeo passado a gente falou um pouco sobre orientação a objetos, como criar uma classe, como definir as funções dentro delas, como manipular o objeto da forma que a gente quer. E no final eu comentei que tinha um outro ponto que eu achava interessante, que é Class Inheritance, que seria, traduzindo, seria a herança da classe. Como você utilizar coisas que você já criou antes, sem precisar fazer o velho Ctrl+C, Ctrl+V. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso é legal porque no futuro, quando vocês começarem a criar seus próprios objetos, suas próprias classes, vocês podem querer acrescentar ou incrementar algo ou modificar algo e não necessariamente você precisa ir lá, copiar tudo aquilo ou ir no código-fonte e tudo mais. Vocês podem fazer aquilo, uma modificação ou algo do tipo, de forma mais simples. Então, vamos nessa? Então aqui no VS Code eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre isso. A gente falou sobre classes, como se cria uma classe, e aqui eu botei classe principal, o corpo da classe principal, e aqui uma classe derivada. Eu tinha comentado que na classe normalmente a gente não usa parênteses como em funções, mas aqui eu criei uma classe chamada classe derivada, e entre parênteses ele tem lá escrito classe principal. É assim que a gente chama uma classe nossa dentro de outra. Então, vamos olhar um pouquinho isso aqui como seria. Eu criei uma classe aqui, chamada cachorro, iniciei ela, como a gente viu no vídeo anterior, e eu vou dizer que ela tem um nome e ela tem um pedigree. O nome é o nome, e eu chamei uma função simples aqui, que é verifica, só para a gente ver o que a gente digitou. Então eu venho aqui, eu crio aqui dog, a variável dog, instancio a classe cachorro, chamo o cachorro de Bob e digo que o pedigree dele é 1020. Verifico e ele vai dar aqui dog 1020. Agora eu criei uma classe aqui chamada gato. Dentro da classe gato, eu chamo a nossa classe chamada cachorro. O que eu estou fazendo com isso? Eu criei uma classe cachorro, que eu tenho tudo isso aqui, e eu chamo a classe gato. Aí eu venho aqui agora e boto assim, ó, gato, vai ser o nome Bela, número 42, e boto gato.verifica. Olha só. Eu venho aqui e eu botei para imprimir isso aqui, ó, classe cachorro utilizado, e logo depois a função verifica, que era a função aqui da classe cachorro. Interessante porque aí, ó, vocês já podem reduzir a quantidade de código que vocês querem para algo que vocês queiram. Beleza. Aqui eu vou um pouquinho além. Vamos nessa. Eu criei um cachorro, ele vai retornar o nome, e eu botei aqui uma outra função chamado se é cachorro ou não. Então aqui ele vai retornar verdadeiro porque o cachorro é cachorro. E dentro da classe gato, eu chamei a classe cachorro e disse aqui, ó, é cachorro? Não, não é. Então eu venho aqui, dog igual a cachorro, Júlia, é o nome do meu cachorro, Júlia, e print, eu venho aqui, dog.verifica e dog.ecachorro. E depois eu venho aqui e boto gato, Bela, que é o nome de outro gato, que é um gato meu também, e eu boto gato.verifica e gato.ecachorro. Então eu venho aqui, ó, Júlia true, que é um cachorro, e Bela false. Vamos um pouco além. Criei a mesma classe, cachorro, nome pedigree, criei uma função chamada mostrar, que vai imprimir para a gente o nome e o pedigree, e eu criei uma classe gato. Só que dessa vez aqui, ó, eu instanciei ela com os inits e coloquei ó, nome, pedigree, tamanho e raça. Mas aqui eu não precisei fazer aquele self.name e self.raça. Self.pedigree, perdão. Por quê? Porque já está aqui na classe cachorro. A classe cachorro já me traz isso. Então, a partir do momento que eu chamar lá, eu vou declarar esses valores, mas não necessariamente eu preciso instanciar ele dentro da minha classe. E aqui eu coloquei ó, cachorro.init self-name. Aí eu venho, gato é igual a gato, Bela, 42, que é o pedigree, o tamanho dela 30 centímetros e a raça vira-lata. Quando eu venho aqui, ele vai me trazer o que eu pedi. Gato.42, que é da função mostrar que vem aquele cachorro. Então eu venho e mostro o nome e o pedigree. E o tamanho e a raça, eu posso usar para outra coisa, eu posso criar uma outra função, fazer uma coisa, algo desse tipo. Então assim, o fato de eu criar classes me ajuda mais para frente. Se você lembrar de, eu fiz uma classe que calcula a raiz quadrada, ou sei lá, uma classe que transforma um string gigante em várias pequenas linhas. E eu tenho agora algo similar. Vocês podem trazer aquela classe e trabalhar em cima delas. Aqui agora eu vou trazer ainda mais rápido do que eu trouxe na última. Eu venho aqui, crio a minha classe cachorro, e aqui eu tenho uma palavra nova no Python chamada super. Essa palavra super
ela é uma palavra que é para trazer todos os objetos dentro daquela nossa classe. Então, por exemplo, eu trouxe tudo de init da classe cachorro, eu trouxe aqui para a classe gato. E aí aqui, quando eu rodo isso, ó, eu tenho a classe gato, que eu só disse que entrar com o nome e com a raça, e eu vou puxar a classe init, que também traz aqui já instanciado, é como se eu tivesse, em vez de eu digitar isso aqui tudo, esse self.name, eu só colocasse aqui, ó, traz o init, porque o init desses dois é similar. Então pode trazer o init todo que eu vou precisar. E a gente está falando aqui agora de um primeiro nível de herança, o One Level Inheritance. O que é isso? Eu só estou pegando uma classe A e puxando ela para a classe B. E você pode fazer isso de vários níveis, o quanto vocês precisarem, à medida que vocês saibam o que estão fazendo e puxando de lugar certo para o outro, para vocês não ficarem confusos depois. Então eu vou pegar um exemplo aqui diferente de cachorro e gato, para a gente tentar entender isso. O que é que eu fiz aqui? Eu criei uma classe chamada retângulo. Então o retângulo ele tem comprimento e largura. Beleza? Estou falando isso no 2D. Comprimento e largura, é o nosso retângulo. Eu venho aqui e digo que o self.comprimento é o comprimento e o self.largura é a largura. A área vai ser o comprimento vezes a largura. E o perímetro vai ser 2 vezes o comprimento vezes 2 vezes a largura, né? Para fazer o perímetro de um retângulo. Beleza, está claro. Se eu fizer aqui agora... Vamos puxar isso aqui. Então, se eu venho aqui e crio um retângulo, eu venho um retângulo, tá? Retângulo, e eu digo a ele, eu tenho que chamar isso aqui, eu digo a ele que ele tem 4 e 3, que é o comprimento e a largura, e eu venho aqui e falo assim, ó, retângulo, me dê a sua área. E depois, retângulo, me dê o seu perímetro. Então, ele vai me dar 12 e 14, beleza? Aí eu quero agora um quadrado. Um quadrado não tem largura e comprimento. Ele tem só... O quadrado tem todos os lados iguais. Então eu vou pegar aqui agora, eu vou pegar da minha função, da minha classe retângulo, vou criar minha classe quadrado, vou puxar o retângulo e vou dizer assim, ó, que o meu init dele vai ser tudo do init, só que não tudo. Eu não vou pegar a largura, por exemplo. Eu vou pegar o comprimento 2 vezes. Significa que o comprimento que eu coloquei no meu retângulo vai ser duplicado para o meu quadrado. Então o que eu estou dizendo aqui? Quando eu botar quadrado igual a 4, ele não vai reclamar dizendo que eu não tenho a largura e que eu não coloquei a largura. Por quê? Porque aqui eu já coloquei o comprimento e o comprimento. Eu não preciso instanciar ele 2 vezes. Então quando eu venho aqui, ó, ele vai me dar o quadrado, o perímetro e a área do quadrado são sempre iguais. Então aqui, ó, 16 para os dois. Se eu fizesse diferente e eu tivesse colocado aqui o comprimento e largura, aqui ele já ia dar um erro. Por quê? Porque a largura não foi definida. Aí eu teria que dizer aqui, ó, que os meus dois lados são de 4. Ah, porque eu não coloquei aqui também. Beleza? Então, assim, não faz sentido fazer isso, porque a gente está aqui trabalhando com um quadrado. Beleza? Então aqui a gente vem aqui, ó, tira esse 4. Ele está pedindo largura em algum lugar. Lógico, porque eu tinha comprimento. Beleza. Então aqui é a forma de a gente utilizar, outra forma de utilizar esse inheritance, porque a gente pode não necessariamente pegar todos os elementos, a gente pode escolher a forma como a gente quer. Então isso não dá uma liberdade legal para a gente manipular uma função. Imagine que vocês estão mexendo em um código de alguém e vocês viram uma função bacana lá, um objeto bacana que vocês querem reutilizar para vocês. Está disponível em algum lugar que vocês conseguem importar. Vocês fazem o import daquele item e, usando uma class inheritance, vocês puxam tudo e vão mexendo nas coisas que vocês querem mexer. E tem um multilevel inheritance. O que seria isso? Imagina que eu tenho aqui agora a minha classe quadrado, que ela vai puxar a nossa classe retângulo, ou seja, é a mesma coisa que a gente fez aqui, mas agora eu tenho uma classe chamada cubo. O nosso quadrado ele estava no 2D, o cubo é 3D, beleza? O que eu quero ele? Ele vai puxar do quadrado, e a minha definição da área de superfície vai ser igual à minha área da face, que vai ser superpontuária, ou seja, nesse momento eu estou dizendo que a minha área da face vai ser igual a superpontuária. Que onde é que está superpontuária? Não está aqui, mas está aqui.
Como o quadrado está puxando do retângulo e o cubo está puxando do quadrado, eu tenho essa função aqui, área, que é o que eu vou puxar com o super. Então aqui, ó, eu não estou usando o super.init, não estou fazendo daquela outra forma, eu estou fazendo de forma mais direta. O super, eu comentei, eu estou puxando o ponto init, porque eles são muito similares. Nesse ponto aqui, eu quero puxar só aquela função. Eu tenho o meu parâmetro quadrado, que eu tenho o meu parâmetro comprimento que vem da função quadrado já aqui, e eu venho aqui e falo, a área da face é igual a super.área. Então a área da face vai ser 6 vezes 6, porque o cubo tem 6 lados, não é isso? Então eu venho e faço isso. E aqui o volume vai ser a área da face, que é o que eu já calculei aqui, igual ao super.área, que vai ser igual. Eu poderia simplesmente fazer de outra forma aqui, mas aqui, ó, a área da face vai ser igual a super.área, mesma coisa. Esse super.área significa o quê? Que eu estou puxando a função herdada de outras classes. No caso, essa classe aqui, chamada retângulo, que ela passou para a classe quadrado, que está passando agora para a classe cubo, que vai nos retornar o volume. Então o volume seria a área da face vezes o comprimento. Pronto, e a gente tem o volume do nosso cubo. Então eu boto aqui um cubo de 5 lados, eu digo que a área superfície do cubo é 150 e o volume é 125. Beleza? Isso é interessante, isso vai muito além disso aqui. Eu realmente recomendo vocês darem uma olhada em várias documentações e tentar fazer alguns exemplos. A gente pode fazer um último exemplo aqui com uma coisa que a gente já tinha feito, que é a nossa classe calculadora, calculadora científica. Eu vou puxar ela da nossa calculadora. Beleza? Então eu venho aqui e faço um def init. Eu tenho self e agora eu tenho um z. Beleza? E eu vou dar um super ponto init que vai ser self vai ser aqui, vai ser o seu x e o y. Beleza? Esse x e y também eu vou colocar aqui, porque a gente vai usar ele. E y vai ser ele aqui. Pronto. Tá tudo aqui? Tudo aqui. E aqui faltou uma vírgula. Deixa eu ver isso aqui rapidinho. Beleza. Então eu venho aqui, ó. Meu calculadora. Eu vou dizer que minha calculadora científica, ela vai receber o 2, 4 e o 6. Beleza? Se eu vier aqui calc, ponto soma, a gente já tinha feito essa função. Se eu vier aqui agora, subtração. Se eu vier aqui agora, multiplicação. Olha só, temos tudo aqui. Mas a gente quiser aqui adicionar agora potência. Self. E aí eu vou dizer então que ele vai ser um return x elevado a z e y elevado a z. E eu boto aqui agora, calc.potência logicamente, porque eu esqueci aqui, ó, de uma coisa importantíssima. Self. Correção em cima da outra. E aqui eu esqueci outra coisa, ó. Como esse item não existe em lugar nenhum, eu tenho que instanciar ele. Se eu não instanciar, ele não existe. Então aqui, ó, se eu botar aqui 2 elevado a sexta e 4 elevado a sexta. A gente pode também botar esse aqui, ó, um 2 para ficar mais simples vocês verem, 2 ao quadrado e 4 ao quadrado. Então, a gente continua tendo nossas operações que a gente criou na nossa calculadora normal, mas agora a gente incrementa ela com potências e assim o céu é o limite. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Inclusive, funções de bibliotecas que vocês já utilizam ou coisas do gênero, vocês podem trazer ela
adicionar funções ou inclusive mudar as funcionalidades que elas já existem. Tipo, eu quero que ela me retorne isso e isso. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. O céu é o limite. Beleza? Então eu acho conceitos interessantes para serem utilizados. Não é tão visto assim no básico da ciência de dados. Eu não vejo muita gente utilizando. Mas eu acho interessante os conceitos. Por isso que eu quis trazer aqui. E esse vídeo foi mais curto, eu queria só dar um overview para vocês do que é, para vocês começarem a ter uma intuição melhor das possibilidades da linguagem. E a partir do próximo vídeo eu já vou começar falando um pouco mais de ciência de dados. Introduzir as bibliotecas, introduzir o que é, um pouco da teoria sobre isso. Então, é isso. Obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa aí um comentário, deixa um joinha e até a próxima.